uma delas, que agora eu me lembro, é com relação à dificuldade que foi escrever o livro para nós aqui encarnados. Porque esse livro, o Emmanuel nos escreve que ele é um livro existente no mundo espiritual, onde nós, espíritos, no momento de transição entre a nossa vida encarnada entre o momento em que estamos na erraticidade e o momento do nosso renascimento, né, como encarnados aqui na Terra, é um livro que a gente estuda lá. Então, provavelmente já estudamos esse livro lá, mas ao trazer esse livro para as nossas palavras, para o nosso meio de comunicação, existe toda uma dificuldade. A gente sabe que no mundo espiritual, as nossas conversas, o nosso diálogo, tudo é através do pensamento. A gente não usa as palavras para nos comunicarmos, né? Então, essa dificuldade que Emmanuel descreve na elaboração desse trabalho, na tradução desses pensamentos para a palavra, né? Para a forma escrita como a gente conhece. A importância do livro, Emmanuel nos explica, é que ele queria que nós falássemos do espírito, daquilo que somos, a respeito dos nossos problemas como espíritos. Na verdade, quem pediu isso foi um amigo de Emmanuel que solicitou que esse trabalho fosse feito, exatamente para que a gente falasse um pouco mais do espírito. E eu acho que uma das belezas desse livro é exatamente nos remeter ao que somos na verdade, né? Espíritos imortais, para que a gente possa se lembrar aqui durante essa vida que estamos nela de passagem, como uma das muitas que já tivemos e muitas outras ainda que iremos ter, mas que possamos nos lembrar do nosso verdadeiro lar, da nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. E Emmanuel, então, começa logo de cara, já nos trazendo, no próprio prefácio do livro, esse texto que eu só pus parte dele. Então, Emmanuel nos traz esse texto aqui, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Se queremos caminhar junto da felicidade, é necessário que a gente dê atenção aos nossos pensamentos, porque, como ele nos escreve logo na introdução, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através de nós mesmos. Então, eu acho que nós não damos a importância devida para aquilo que pensamos, onde colocamos a nossa mente no dia a dia. E é isso que a gente vai ver um pouco indo aqui adiante, né? O Emmanuel, ele nos traz aqui que a mente é o espelho da vida. Então, estudando a nossa posição espiritual, nós temos que entender que nós nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. Porque nós sabemos que já estagiamos já no reino mineral primeiro, vegetal e depois animal, né? E agora estamos aqui nesse caminho até a angelitude, né? Então, ainda trazemos muito da nossa animalidade, né? Do tempo em que ainda estávamos aí no reino animal. E estamos procurando evoluir e seguir o nosso caminho até chegar ao ponto de sermos anjos. Todos nós aqui sabemos que a evolução ela é constante, mas depende um pouco da nossa atitude, da nossa vontade, a gente vai ver um pouco mais para frente. E que, dependendo da faixa em que os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, os padrões que nós trazemos, né, nós nos encontramos nessa faixa evolutiva, onde o conhecimento nos colocou e que nos permite operar. Então, se temos Emmanuel, no capítulo seguinte, fala a respeito da vontade. E ele diz assim, se compararmos a mente humana a um organograma de empresa, nós vamos ter, então, a vontade dirigindo todos os outros setores. Quer dizer, a vontade é que comanda tudo. Nós somos responsáveis, então, por ela. Ela dirige os departamentos do desejo, da inteligência, da imaginação
e da memória. Emmanuel ainda descreve: desejo é onde se operam os propósitos e as aspirações que dá estímulo ao trabalho. Então é através do desejo que nós trabalhamos, que a gente sai de casa, vamos procurar produzir para conquistar aquilo que queremos aqui encarnados, né? E conquistar também as coisas espirituais, não só as encarnadas. Através do trabalho a gente adquire inteligência, vamos evoluindo intelectualmente, para depois também evoluirmos moralmente. O outro departamento é o da inteligência, que é responsável pela nossa evolução e cultura. E o departamento da imaginação, que ela amealha as riquezas da sensibilidade. E o departamento da memória, que é onde arquivamos todas as experiências que temos, todos os investimentos que fizemos ao longo de tantas vidas, né? Tudo está registrado ali na nossa memória. No Livro dos Espíritos, na pergunta 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta vem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Eu acho sempre muito importante essa colocação, onde nós não somos máquinas, né? A respeito disso, eu sempre paro para pensar, essa é uma das belezas da vida, essa é a beleza do uso do nosso livre-arbítrio. Do contrário, se fôssemos máquinas, isso seria como um pesadelo, né? Mas a gente sabe que não é assim, que através da forma como agimos, a gente influencia o meio que estamos e exercemos a nossa parte na criação do nosso Pai como co-criadores que somos. Às vezes ainda não estamos num momento bom e ainda exercemos fazendo algumas coisas erradas, mas depende de nós fazer o certo ou o errado. E quando fazemos o certo, contribuímos em muito para o ambiente em que vivemos, como assim contribuímos para toda a humanidade, né, em onde nós estamos inseridos. Na sequência dessa pergunta, 843 a 845, diz o seguinte: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, no próprio Livro dos Espíritos, reforça aquilo que a gente estava falando, o que o Emmanuel nos trouxe com relação à nossa vontade, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Nós comandamos tudo o que queremos, onde queremos estar, o que queremos fazer, o que queremos aprender, com quem queremos nos conectar. É importante que a gente tenha isso em mente para não se esquecer que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Eu tenho aqui, quando eu comecei a escrever essa palestra na semana passada, me ocorreu foi interessante esse dia, eu gostaria de relatar aqui um pouco para vocês, né? Que tem exatamente a ver com relação ao nosso pensamento, a maneira como nós agimos no nosso dia a dia e a maneira como nós temos já os nossos padrões pré-estabelecidos na nossa forma de ser. Então, era um dia onde eu não trabalho aqui na Flórida, eu fui trabalhar na cidade onde está as coisas que eu faço, né, que é no estado de Ohio, em Columbus. Eu trabalho com construção. E naquele dia, as coisas já começaram um pouco atravessadas, né? Logo pela manhã eu não consegui pegar o voo que normalmente eu pego, porque agora, nesse tempo de Covid, os schedules dos aviões estão diferentes. Então, normalmente eu chego por volta de 10 horas da manhã para começar a trabalhar, e nesse dia eu cheguei por volta das 4 da tarde. Então, eu já cheguei um pouco contrariado com essa situação. Logo no primeiro serviço que eu passei, na primeira obra, eram por volta já de 5 horas da tarde e não tinha ninguém trabalhando.
né? Aquilo já me acendeu um segundo sinal de alerta, onde eu falou assim, pô, as coisas não estão bem hoje, não está realmente fácil. Ainda estava claro durante o dia e eu passei num segundo serviço. Quando eu cheguei no segundo serviço, era uma casa histórica, né, que está sendo restaurada, e no restauro lá em Ohio, você tem algumas condições onde você não pode, você tem que restaurar o material antigo, trazê-lo à época. Então, a casa era de madeira no seu exterior, né, e essa madeira tem que ser restaurada. E eu cheguei lá e a casa estava pintada com tinta nova, e aquilo logo também já me trouxe um segundo pensamento. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas o empreiteiro então passou uma mão de tinta, será que ele está querendo levar isso daqui adiante, né? E dizer que está pronto, porque não dá, tem que trocar madeira, você tem que substituir as peças que não estão boas. E aquilo foi se acumulando nos meus pensamentos, e eu logo comecei a perceber como a minha atitude já estava mudando. Então, quando eu cheguei no lugar que eu sempre fico, eu já não estava já aquela pessoa agradável, eu já estava um pouco mais azedo, mais amargo. Mas assim foi indo, chegou a noite, eu fui trabalhar então na minha palestra. E aí comecei a trabalhar. Comecei a montar os meus slides, né? Montei estava um pouco lento, as coisas não vinham. Quando, depois de mais ou menos 2, 3 horas trabalhando na palestra, eu falei, bem, acho que agora tá bom já, né? Já são 11 horas da noite, eu vou parar para descansar. E quando eu fui parar para descansar, eu não sei o que aconteceu no meu PowerPoint e tudo apagou. E eu perdi a palestra inteira. Naquele momento eu pensei comigo, eu falei assim, poxa, mas essa semana não tá bem, né? Mas graças a Deus eu já estava iluminado, os slides apagaram, não foi a troco de nada, né? Porque não era para escrever aquilo que eu estava escrevendo, com certeza absoluta, né? E então eu aproveitei aquele momento e fiz uma oração. E na minha prece, eu não pedi a Deus, eu não pedi a ninguém que me ajudasse a resolver os problemas que estavam acontecendo, né? Provavelmente com uma inspiração, naquele momento, eu pedi só que eu tivesse calma e que eu passasse a entender aquilo tudo que estava acontecendo, aceitar os fatos e principalmente que eu conseguisse mudar a minha vibração, a minha maneira de pensar, a maneira como os pensamentos estavam vindo para mim naquele instante. No dia seguinte eu acordei dessa maneira como eu pedi, graças a Deus. Muito mais calmo, com a certeza absoluta que as coisas iam se desenrolar. E aí, o desenrolar das situações, da primeira eu já contei, primeiro a palestra não era para ser aquela, realmente não foi. A palestra que a gente está fazendo aqui é outra totalmente diferente do que aquela que eu iniciei. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, tá mais do que certo. Quando eu cheguei na obra, naquela primeira obra, onde então não tinha ninguém trabalhando às 5 horas, de maneira calma, eu já estava com um pensamento bom, as coisas já estavam fluindo bem melhor. Eu perguntei para a pessoa responsável por aquela obra, eu falei, olha, eu passei ontem aqui por volta de 5 horas, já não tinha mais ninguém trabalhando, e ele me respondeu, pois é, o senhor sabe que na noite anterior a gente trabalhou com concreto, né? E então estava todo mundo muito cansado. Quando foi mais ou menos 3h30, 4 horas da tarde, nós não aguentamos e a gente foi embora para casa para descansar. Não tinha absolutamente nada de errado naquilo. Cheguei no outro serviço, então, encontrei com o responsável do serviço e perguntei, poxa, você já colocou uma mão de tinta na parede? Ele me respondeu, pois é, eu achei que com uma mão de tinta a gente consegue enxergar melhores as imperfeições da madeira, para ter a exatidão e a certeza naquelas que a gente quer substituir. Inclusive ver os pequenos defeitos, aqueles buraquinhos, o senhor sabe que com uma tinta branca fica muito mais fácil da gente a perceber. Veja aqui, aí passamos pela casa, fala, olha esse lado da casa como está ruim, a gente achou que estava bom, e olha tudo o que apareceu aqui. Então, o que eu quero trazer com essa história, como nós sabemos através da literatura espírita, nós somos, muitas das vezes, criadores dos nossos próprios problemas. Muito pouco é a parte em que é expiação e provas, como nos é descrito. Mas a nossa atitude mental, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir é que traz o restante. 75% dos problemas advém disso. E então a gente começa a entrar naquele estado que não é agradável, que eu havia descrito. Veja, não tinha nada de errado com aquele dia, mas os meus pensamentos estavam me levando por um caminho que, se você não se ativer, se você não se aperceber, é um caminho que não é bom.
é um caminho que a gente sempre descreve, onde a nossa psicosfera não está boa, onde a gente já ouviu descrito por Emmanuel por diversas vezes, onde a psicosfera do planeta em que habitamos não é das melhores. Tão difícil é que, às vezes, a iluminação, a energia que é emanada pelos espíritos, em alguns momentos, em alguns locais da Terra, não consegue nos atingir. E aí, então, a gente acaba tendo aquela situação onde, aparentemente, um pequeno vento, ele na verdade, se parece, então, com um forte tornado. A gente tem uma imagem pesada de uma nuvem negra, mas é isso que eu queria chamar a atenção. Isso é algo que nós criamos. Isso não é, isso não é, isso não veio assim. Isso simplesmente é a maneira como nós temos que prestar atenção em nós mesmos, lembrarmos do que somos espíritos e termos nos concentrarmos onde colocamos o nosso sentimento. Seguindo, então, agora, saindo um pouco do livro, né? Eu fui buscar alguma coisa no, no Evangelho segundo o Espiritismo. E ali, então, no capítulo Amar o Próximo como Deus, no item 8, o Espírito Ávero, né, que nos escreveu em Paris, em 1852, e trouxe aqui essa citação, onde ele diz que o homem em sua origem, nós só temos instintos. Então é aquilo que eu estava falando um pouco. Vamos nos lembrar que o último reino em que estagiamos era um reino animal. É por isso que a gente traz todos esses instintos, onde às vezes nem sabemos exatamente por que estamos nos comportando daquela maneira. Mas vira e mexe a gente fala, nossa, mas eu fui tão rude com aquela pessoa, só faltou eu latir ou dar uma mordida no outro. Não é à toa de nada, é porque nós carregamos esses instintos antigos. Cabe a nós mesmos, então, combatê-los e nos dedicarmos no esforço para que possamos, aos poucos, ir mudando isso dentro de nós. Quanto mais avançado e corrompido, então, ele nos traz que só temos sensações, né? E aí, quando instruídos e depurados, nós passamos a ter sentimentos. E o Espírito ainda nos explica que o ponto delicado do sentimento é o amor. A fim de avançarmos, temos que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, temos que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Lázaro, Paris, 1862. Então, isso é o que os espíritos nos ensinam, né? O quanto isso é importante. Uma outra explicação a respeito que eu gosto muito, e aqui fica a recomendação para quem quiser assistir, é um vídeo que está no YouTube, muito bom, né? É um vídeo do senhor Honório Abreu. Honório, ele foi presidente da Federação Espírita Mineira, e eu gosto muito das colocações dele, principalmente com relação ao nosso pensamento, à maneira como nos comportamos, né? Para quem quiser a referência, você procura Honório Abreu no YouTube, e tem dois vídeos. Tem um que é o Seminário A Caminho da Luz, onde é 2 horas e 25, é um pouco comprido, mas olha, para quem não gosta de ler, eu recomendo, porque realmente tem tanto ensinamento nesse vídeo que vale a pena. Eu sempre acho que a leitura ela é o melhor caminho, porque ela traz a informação da maneira real como ela é, né? Toda vez que a gente ouve uma palestra, eu não descarto, isso é importante, claro que sim, mas você querendo ou não, você ali dentro, você tem um pouco do animismo do palestrante, você tem os meus pensamentos agora, por exemplo, eu estou passando parte daquilo que eu penso, que eu acredito, junto com tudo aquilo que eu estudei. Então, eu sempre prefiro o livro, mas se você não gosta de ler, essa palestra tem tanto ensinamento ali dentro, isso é uma informação de um valor tão precioso. Tem um segundo também,
que é A Evolução em Face do Evangelho. Esse é um vídeo de 1h28 do senhor Honório Abreu. Né? Mas o Honório, ele nos traz o seguinte, ele nos traz a explicação do nosso subconsciente. Ele diz que o nosso subconsciente são os valores que fomos colocando durante a nossa evolução. É o homem velho. E que esses valores não podem desaparecer. Se ele desaparecesse, a evolução ela acabaria. O que são esses valores? O que é esse nosso subconsciente? Isso é tudo o que nós já fomos. São todas as nossas reencarnações, todas as experiências que tivemos, em quantas vidas nós já tivemos. Claro que cada um está no seu momento, mas não são poucas. Ali está toda essa informação. E a nossa vida, ela é exatamente o resultado desse subconsciente, que é o nosso passado, e do nosso superconsciente, que é as experiências e o conhecimento novo que nos atinge a cada segundo. Por exemplo, agora, nesse segundo que se passou, nós já temos um aprendizado novo, porque nós estamos aqui, todo mundo, acredito eu, está ouvindo essa palestra, e está aprendendo alguma coisa com isso. E isso, aos poucos, vai nos transformando, vai transformando esse homem velho que cada um de nós carrega. Agora, a gente não pode se esquecer, o Honório ele traz que o subconsciente ele sempre está tentando preencher todos os espaços que é possível dentro de nós, espíritos, e que nós precisamos de muita força de vontade e perseverança para gotejarmos bons conhecimentos e alterarmos os nossos instintos. Essa é a maneira que ele descreve, onde a gente pode, com muito esforço, alterarmos a realidade daquilo que somos, que é a representação de todas essas nossas vidas. Né? Então, era isso que eu queria gravar a respeito desse slide aqui. Deixa eu mudar aqui para o próximo. Desculpa, eu estou um pouco lento aqui. Eu estava, ainda com relação a isso que somos, essa nossa mudança desse padrão, né? Há um tempo atrás, eu ouvi, através de uma palestra do Haroldo, né? Um conto de Humberto de Campos. E esse conto eu acho que se aplica muito bem a isso que nós estamos conversando aqui. Né? Então, o conto dizia o seguinte, que haviam duas fazendas, né, que se delimitavam nas suas fronteiras por um rio. E que nesse rio, então, havia uma cerca. Então, tinha a família X e tinha a família Y. Né? E num certo momento lá, então, encarnou um espírito na família X, né? Começou o seu desenvolvimento, foi crescendo. Quando chegou mais ou menos aos 18, 19 anos de vida, né? Ele então desceu ali naquela divisa e, ao observar aquela cerca, começou a pensar consigo: mas essa cerca está do lado errado, né? Essa cerca tem que ser lá do outro lado do rio. Eu não vou aceitar essa situação aqui, né? Vamos já mudar essa cerca para o outro lado do rio. E o que aconteceu com isso, então, foi que isso deu uma tremenda briga. Acabou terminando em tiroteio, esse espírito veio a desencarnar por conta de um tiro, e desencarnou do outro lado, na família Y, também outra pessoa. E aí, chegando lá no mundo espiritual, Humberto nos conta, ali naquele momento da reavaliação, então os espíritos iluminados vieram a conversar com essa pessoa e falaram assim: puxa, mas você viu o que aconteceu por conta da cerca? Você acabou perdendo toda uma encarnação nessa vida, né? Provavelmente agora para ti a melhor coisa a fazer é que você venha encarnar então na família Y dessa vez, né? E então lá veio o rapaz na sua segunda encarnação agora na família Y. E foi crescendo e foi se desenvolvendo. Quando chegou mais ou menos aos 18 anos, passeando ali pelo rio, viu a cerca, agora do outro lado, e instintivamente falou: mas isso está errado, essa cerca não é para estar aqui, essa cerca é para estar do outro lado. E tudo novamente se repetiu. Acabou em tiro, e ele desencarnou de novo, e chegou lá em cima, no céu,
novamente, com os amigos espirituais, e aí teve a seguinte conversa: escuta, fulano, você já teve X, você já teve Y, você continua fazendo as mesmas coisas, pelo amor de Deus. Você vai de novo lá, e você vai, agora você tem que criar uma versão à cerca, você não chega nem perto dessa cerca, pelo amor de Deus. Humberto, ele não descreve o fim dessa história, ele termina mais ou menos por aí, mas acho que esse é exatamente o ponto onde que eu quero trazer. É muito difícil, exige de nós muita força de vontade e perseverança, como o Emmanuel sempre coloca, para que a gente possa alterar os padrões, os instintos que carregamos de tantas vidas. É necessário a gente querer conhecer, é necessário a gente querer aprender para poder crescer e evoluir. Senão, do contrário, a tendência é essa mesmo, que a gente siga repetindo aqueles mesmos velhos padrões que carregamos conosco já há tanto tempo. Voltando aqui ao Emmanuel, mais adiante no livro Pensamento e Vida, ele nos traz a seguinte informação: todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. E ele ainda traz dois exemplos. Ele traz um exemplo do soldado e traz o exemplo do médico, onde ele diz: o médico deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas, antes do juramento hipocrático. Quer dizer, a gente aprende por assimilação. E assim é na faculdade. Quando a gente vai para a faculdade ou no colégio, o que acontece? Existe ali um irmão nosso que está tentando nos ensinar através da repetição dos ensinamentos que ele teve durante a sua vida. Então, por exemplo, ele deu o exemplo do médico aqui. O exemplo do médico é o seguinte: ele está tentando nos ensinar por assimilação através das experiências que ele teve já como médico. Qual tipo de cirurgia ele fez, o que deu certo, a que deu errado, não vamos mais repetir. E assim a gente começa a aprender. De maneira, então, onde é muito importante a gente entender essa nossa maneira de aprender pela repetição e pela assimilação. Então, seria importante a gente ter em mente a respeito daquele modelo em que nós escolhemos. Qual é o modelo que a gente deseja assimilar? Né? Quem é a pessoa em que eu me espelho? Porque é nessa hora que a gente começa a agir com a nossa vontade, a fazer as nossas decisões. Né? Se o meu modelo não quero dar nenhum exemplo ruim aqui, mas é de uma pessoa não muito elevada, se o modelo que seguimos é de alguém que não é um perfeito exemplo, então provavelmente é naquilo que nós vamos nos transformar, é naquilo que a gente vai seguir. É necessário que a gente haja, porque nós estamos sob o comando. Vamos lembrar do slide lá da vontade, né? Somos nós que comandamos a tudo. Então, o exercício da nossa vontade é que a gente tem que fazer prevalecer para que possamos fazer boas escolhas. Emmanuel, no capítulo 4 do mesmo livro, ele traz uma explicação a respeito que a leitura do livro, que eu estava comentando aqui antes com você, é um dínamo de energia criadora. O que é dínamo? Dínamo, a gente tem aquele exemplo da bicicleta, né? Aquele aparelhinho onde ele transforma a energia cinética do rodar ali, da roda que continua girando, em luz. Às vezes a gente usa esse dínamo exatamente para colocar a luz, então, na bicicleta, e conforme você vai andando com ela, a roda vai girando, gera energia e você tem a luz ali na frente. Então, o Emmanuel nos diz que quando a gente está na leitura de um livro, se você estiver bem concentrado, né, e dedicado àquele serviço, isso funciona como um dínamo, porque a energia que você está colocando para aquele serviço, para a leitura, para a atenção, concentração que você tem, retorna para ti mesmo através de uma conexão com as pessoas que fizeram aquela escritura. Isso é fantástico. Então, o que ele está nos dizendo é que a gente passa a ter uma conexão com aqueles espíritos superiores que ajudaram a escrever aquele livro. Então, se você está lendo, sim, um Paulo Estevão, por exemplo, você, em algum momento, você está se conectando naquela hora ali com o Paulo, né?
Isso é fantástico, é nisso que eu quero que a gente pare e pense onde nós estamos colocando a nossa energia, onde a gente está colocando o poder do pensamento, e que a gente cada vez mais tenha consciência da força desse pensamento e dessa importância do nosso pensamento. O quanto isso é importante para a nossa evolução e para o estado em que nós queremos estar. Deixa eu mudar o slide aqui. Então, esse texto aqui, ele apareceu num grupo de oração na semana passada, né? E ele tinha exatamente muito a ver com relação ao pensamento, aonde nos colocamos. Por quê? Porque quando a gente falou em modelo, em aquela pessoa onde a gente quer se espelhar, onde a gente quer retratar, quem é o nosso próprio, quem é o nosso melhor modelo e guia? Né? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, lá está escrito, o nosso modelo e guia é Jesus. E vamos ler esse texto, então, que o Paulo nos trouxe, né, através de Gálatas 6,17. O texto começa assim, o nome dele é Marcas. Isso daqui está no Vinha de Luz, né, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, Paulo traz da seguinte maneira: desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Emmanuel, então, comenta: Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. O Evangelho nulo representa nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes, todos os dias. Portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que compartilhasses na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então, se a gente quer crescer, se nós temos vontade de evoluir, de aprender, de crescer, não podemos nos esquecer. O nosso modelo e guia, aquela pessoa que a gente tem que se espelhar, que a gente tem que ter similaridade com ela, é Jesus. Né? Ele é o nosso maior exemplo para que a gente possa seguir adiante. Todos os campos da vida. Então, falando agora um pouco, eu sempre gosto muito do Hermínio, né? Então, o Hermínio traz essa colocação aqui no livro Estudos e Crônicas, o livro branco da vida. Para o livre exercício do arbítrio, é bom que o nosso livro esteja em branco. Só assim teremos o mérito das conquistas alcançadas, como também o ônus das concessões ao egoísmo e às paixões subalternas. Somos, assim, herdeiros de nós mesmos e construtores da nossa paz ou da nossa infelicidade. Então é só mais um toque para que a gente se lembre, para que a gente possa se lembrar, não tem quem culpar, né? Nós somos responsáveis pela vida que queremos e por aquilo que, as atitudes que tomamos, os caminhos, o que queremos ler, o que a gente quer ouvir, que canal de televisão a gente está vendo. A gente é responsável. E aí, através dessas nossas decisões, a gente pode seguir num caminho de paz, de felicidade, ou talvez de infelicidade. E não tem pressa, porque a gente sabe que uma das belezas do nosso Pai querido é a paciência. Ele não tem pressa, ele sabe que todos nós um dia chegaremos lá, mas cada um no seu passo. Mas se der para ir um pouquinho mais rápido, eu gosto mais dessa opção da dedicação, né? No capítulo 29, Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz as seguintes colocações, né?
Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. A morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. E deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela do céu, correspondente à melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno, que corresponde aos males da nossa autoria. Essa colocação aqui do Emmanuel, no capítulo 29, esse capítulo se chama Morte, me traz a reflexão um pouco a importância dos nossos pensamentos, novamente. Onde que a gente coloca a nossa mente? Porque hoje, aqui encarnados, a gente tem diversas bênçãos. A gente tem a bênção do trabalho, onde você vai, se distrai com ele. Depois a gente tem a bênção do sono, a gente deita à noite no travesseiro e dorme. Né? Mas quando voltarmos à nossa casa, ao nosso verdadeiro lar, a casa espiritual, teremos conosco somente o pensamento. E aí, nesse momento, então, para onde iremos? Iremos para onde o pensamento nos leva. Deixa o pensamento me levar. Iremos, a gente sabe, estudando, Honório, novamente, ele nos traz uma explicação a respeito de que o nosso pensamento, a conexão que temos, nos leva a certos pisos espirituais, no mundo espiritual, né? Então a gente tem lá os degraus, esse slide retrata bem esses degraus, a gente tem a Terra aqui no começo e depois tem diversos degraus espirituais. E no próprio livro dos Espíritos, a gente tem a pergunta: que definição podeis dar da matéria? E os Espíritos respondem que a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que esse serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Mas nessa resposta do livro dos Espíritos, eu sempre me pego muito nessa: a matéria é o laço que prende o espírito. Que história é essa, que a matéria é o laço que prende o espírito? Porque a gente está destinado ao piso espiritual referente àquilo que somos, aos nossos padrões, ao nosso pensamento. Né? A gente tem diversos casos, mais adiante aqui, acho que eu vou citar, por exemplo, a gente se lembra no nosso lar, com relação ao André Luiz, onde a mãe dele estava em outro piso espiritual, né? Onde ela estava num grau de elevação que ele ainda não tinha. Então, não é que eles estavam na mesma posição. E quando do momento, então, do nosso desencarne, nós temos aqui um exemplo, apareceu, acho que para vocês aí, um homenzinho de azul, né? E no momento do seu desencarne, então, ele vai a um referido piso espiritual, que corresponde àquilo que é o seu pensamento, que é a sua vida, como a gente vem estudando aqui. No caso desse daqui, ele era uma pessoa de muita luz, porque ele foi lá para cima, nos pisos, né? Mas a gente pode ter outras situações. Então, é necessário... alguém colocou aí nos slides, né? Eu não sei se já passou, mas aqui, que o meu pensamento reflete o que vai no meu mundo interno. É exatamente isso. Né? A gente mais adiante a gente vai ter uma reflexão que eu fiz exatamente desse ponto. Eu vou guardar um pouquinho mais para frente. Né? Então, quando nós desencarnamos, para onde vamos? E aí eu achei essa imagem aqui interessante, né? Onde a gente tem essa situação do deserto, que não é muito agradável, porque o nosso pensamento pode nos levar a ele também, mas pode nos levar também através dessa porta a esse paraíso de águas verdes e sol escaldante. Ou podemos ir aqui para esse slide que é um pedaço, uma história do nosso lar.
onde essas pessoas estão dormindo naquele sono eterno, que às vezes pode durar 50 anos, sono profundo, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas tinham o entendimento e tinham o pensamento que a morte, o que que era? Era um descanso, né? E então eles iriam ali para poder descansar, né? Ou muitos outros irmãos nossos ainda que estão nesse sono, né? Porque eles ainda não tiveram ainda, não estão no estágio de entender, né? O nosso Pai, o nosso Deus, não tem os entendimentos que a gente tem a respeito da vida espiritual, como nós aqui espíritas temos, né? E então eles não têm outro conhecimento a não ser esse, que a morte é o fim, acaba. E às vezes, então, André Luiz nos escreve lá no nosso lar que essas pessoas ficam dormindo ali por anos e anos, né? Eu não me lembro exatamente, eu não quero aqui repetir, errar nos anos aqui, mas é bastante tempo. Tem gente que dorme por bastante tempo. Ou ainda, uma outra situação muito comum, né? É que ao desencarne as pessoas voltam à casa em que viviam, e ali tenta ficar ali se comunicando com os entes queridos, né? E aquela conexão de ambas as partes, hein? Vamos lembrar, não é só do espírito que desencarnou, mas é porque a conexão do pensamento, ela são duas vias, né? Aqueles entes que queridos também atraem também esses espíritos através do seu pensamento e naqueles sentimentos às vezes de dor, de saudades, eu sinto tanto tua falta. E o que acontece então com esses espíritos menos esclarecidos acabam sim voltando ao lar e ali ficando. E não é uma situação agradável, porque eles estão lá, mas ninguém mais os ouve, e eles não entendem essa situação, porque eles não conseguem mais então conversar com seus parentes. Mas o pensamento, sim, pode também nos levar a essa situação. A gente vê isso muito, e eu vou falar um pouco mais adiante, na mediúnica a respeito disso. Ou, como o André Luiz nos escreveu no começo lá do nosso lar também, a essa situação de umbral, né? Depende de quem nós nos conectamos, podemos sim, por que não ir para essa situação, né? Ou ainda, num outro momento, ir procurar as pessoas queridas, também, por que não, aqueles que já desencarnaram e que são espíritos de luz, também podemos ir ao encontro dessas pessoas queridas, né? Aqui, como o exemplo que é importante a gente lembrar, onde a mãe de André Luiz se encontrava num outro plano espiritual e que o André Luiz, em desdobramento, num momento de sono, então fez essa viagem nesse barco bonito, né? E acabou indo, esse barco foi subindo um rio, foi subindo, e ele teve esse encontro muito agradável com a sua mãe. Então, isso também é o poder do pensamento, né? Era o pedido que ele fazia e ele sempre se lembrava da mãe querida e nas suas orações sempre estava pedindo para que esse encontro acontecesse e assim se fez. Então, como podemos nos empenhar em constante esforço para a melhora da nossa psicosfera mental, dos nossos padrões que carregamos conosco, formados pela legião de seres que já fomos? Sócrates já nos dizia lá atrás, através do autoconhecimento, através da gente nos conhecermos, né? Esse talvez seja o primeiro passo. Ou, como eu descrevi já, através daquele slide onde eu citei Honório Abreu, né? Através do estudo, através do conhecimento que nos atinge todo dia, aos poucos vamos sim mudando aqueles padrões antigos mentais, aqueles instintos mais antigos que carregamos, né? Através da prece, que a gente vai ver um pouco mais adiante num outro slide, ou também através da prática mediúnica. Afinal, eu falei aqui, a mediunidade, o espiritismo nos trouxe muito esclarecimento e há muito o que aprender através da prática mediúnica. Então, quando a prece no Pensamento e Vida, no mesmo livro de Emmanuel, né, ele nos traz essa informação aqui. Primeiro, orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. E
Na religião dos espíritos, o Emmanuel também nos traz a seguinte colocação com relação à prece. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo, insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser, a providência divina. Essa parte aqui dos fios imponderáveis é a parte que eu gosto muito, né? Porque para a gente aqui encarnado quase que é uma sensação material, né? Que a gente se conecta então a Deus através de fios imponderáveis de confiança, né? Então o poder da prece, o quanto ela é importante e quanto é importante que a gente tenha consciência dela. Há de ter confiança, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente sempre é importante também lembrar um ensinamento de Honório, né? Que no momento da prece a gente consegue se elevar a outros níveis espirituais, além daqueles onde vivemos normalmente. Porque durante a prece, a gente se eleva lá em cima, né? E a gente entra em contato com espíritos de muita luz. É claro que no momento que a prece acaba, a gente volta para o nosso padrão e para o nosso piso espiritual. Mas é importante a gente lembrar, sim, o quanto a prece é importante e a capacitação que ela nos dá, né? Eu vou pular esse slide aqui, porque eu acho que a gente está um pouco na hora aqui. Mediunidade. Hermínio Miranda, nos Estudos e Crônicas, nos traz esse texto a respeito da importância da mediunidade, né? Ele diz assim: o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre os dois mundos, material e espiritual. É uma colocação que eu fiz aqui, só para que a gente possa entender direito o texto. Que, no final de contas, não são mais que um único, em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica não apenas aconselhável, mas como indispensável ao futuro da humanidade. Nos dramas a que assistimos nas reuniões mediúnicas, aprendemos a contemplar a transitoriedade do mal, a amarga decepção do suicida, a crueza do arrependimento daquele que desperdiçou o seu tempo na busca ansiosa das ilusões mundanas, quer dizer, daquelas ilusões aqui da matéria, a inutilidade das posições humanas, o ônus terrível da vaidade, a tensa expectativa de um novo mergulho na carne redentora, na qual o espírito fica, pelo menos, anestesiado nas suas angústias. Então, sim, através da mediunidade, da prática mediúnica, nós, ao atendermos esses irmãos que podem se encontrar nessa situação, né, onde o pensamento deles acabou os levando a esse estado, né, nós temos muito a aprender, porque nós temos exemplos vivos na nossa frente, todos os dias, quando fazemos a reunião mediúnica, a respeito desses irmãos que se encontram nessa posição um pouco difícil, né? Numa conversa reproduzida por André Luiz em Missionários da Luz, diz o instrutor Alexandre, falando sobre os doutrinadores. Alexandre nos diz: ajudando entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. É a pura verdade, né? A gente aprende muito, porque é uma troca que a gente tem ali, né? E Hermínio, então, nos coloca tem mais essa colocação aqui, esse quote. Somos, na verdade, uma tremenda multidão de estropiados espirituais. Eu gostei desse. E a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande a coisa, ele querendo dizer, né, que estamos todos mais ou menos no mesmo nível. Vivemos num universo inteiramente solidário, no qual os uns devem suportar e amparar os outros. Ou seja, aquilo que Jesus nos ensinou como a sua máxima, amarmos uns aos outros. E Hermínio termina dizendo, não é difícil e é necessário. E como? Então eu fiquei pensando e refletindo a respeito disso tudo que eu estava estudando. E o texto que o Emmanuel nos colocou desse livro, né, eu passei a pensar, será que o pensamento é o espelho da vida,
ou seria a vida o espelho do pensamento? Isso é uma reflexão para todos nós, né? Que a gente pense um pouco, sim, a respeito do pensamento e na importância dele. Porque ele, sim, eu acredito, sim, que ele transforma a vida que queremos ter. Então, ele, sim, é um Então, reflexo, né? Ele é, sim, então, a vida, seria a vida o espelho do nosso pensamento. a vida reflete, né? Reflete. É. E Jesus, né, como co-criador do planeta Terra, que sabemos, né, arquiteto, engenheiro, físico, porque ele foi tudo isso ao formar onde nós vivemos, ao agregar todos os elementos necessários para a constituição da Terra, como também foi e é o nosso governador, tudo através do pensamento. Então eu fiquei pensando, tudo, quando nós, no mundo espiritual, quando espíritos, tudo que fazemos é através do pensamento. É necessário que aqui encarnados passamos a dar um pouco mais de importância àquilo que pensamos e onde colocamos a nossa mente. E o nosso mestre sempre nos dizia: vós sois deuses. Só para a gente ter ideia, então, daquilo que podemos simplesmente com o nosso pensamento. E não poderia de citar esse capítulo do livro, então, Pensamento e Vida, que termina de maneira tão bonita. O Emmanuel, então, eu trouxe alguns trechos, né? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos, sem prazo, o caminho de ascensão a Ele. Perlustrar, que significa observar, examinar com os olhos. Então, amando-nos, permite o Senhor que percorremos esse caminho, observando sem prazo a ascensão até o nosso Pai, até Deus. Né? Quando atingimos esses estados, estaremos totalmente conectados à mente do nosso Criador, assim como Jesus nos escreveu que Ele está. E então encontraremos a verdadeira felicidade eterna, aquela onde o pago da vida está em servir o próximo.